Se você não começar agora, talvez você possa se arrepender depois. Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, rainhas e reis. Meu nome é Rose Luz e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente bate papo sobre desenvolvimento pessoal, lei da atração e espiritualidade. Então, vem comigo! Falta apenas um mês para o ano acabar. Você já se perguntou o que você vem fazendo? Você já se perguntou? Falta apenas um mês. Será que eu vou passar mais um mês sem fazer nada? Nem que seja uma pequena mudança é necessária para a sua evolução. Você está fazendo isso? Você já se perguntou o que é que eu venho fazendo na minha vida de diferente do dia a dia? Porque uma coisa é certa, gente. A gente só muda a partir do momento que a gente muda nossos hábitos. Não tem como você evoluir fazendo sempre a mesma coisa. Ao contrário, né? A gente só vai para trás. Então, a gente vai bater um papo hoje, gente. E eu, assim, eu estava muito pensativa sobre esse término do ano, está chegando 2026, e eu fiquei me perguntando, assim, o que é que a gente pode fazer de diferente em um mês? Porque as pessoas, eu noto que às vezes elas colocam muitas metas grandes. E o nosso cérebro, gente, ele tem uma dificuldade gigantesca, eu diria, em traçar metas grandes. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns passos a passos pequenos que você pode fazer, porque, gente, é cientificamente comprovado que a gente leva 21 dias para começar a criar hábitos. Então, é bem importante, gente. Então, aqui a gente vai traçar algumas coisas que vocês podem fazer nesse um mês, ou seja, o mês de dezembro, né? Porque eu penso assim, gente, se a gente não começar agora, e quando é que a gente vai começar? E uma das coisas que a procrastinação faz a gente fazer, né? E nosso inconsciente automaticamente é sempre adiar. Ah, não, em janeiro eu começo, principalmente a tal da dieta, né? É campeã. Muita gente fala sobre dieta. Ah, não, em janeiro começa minha dieta. Mas por que em janeiro? E por que não agora? Sabe? Tem coisas que a gente não sabe nem o dia de amanhã. Fala a verdade, gente, vou ser bem sincera. A gente não sabe o dia da manhã, então quanto mais a gente fazer por nós, o melhor por nós, para a gente se sentir bem, para a gente evoluir, para que a gente cresça espiritualmente, gente, é muito importante. Sim, gente. Vocês viram? Comprei um fone, gente, porque meus vídeos estavam tudo sem fone. Eu espero que isso funcione esse daqui. Se não funcionar, vocês me dizem aí como é que ficou. Mas é importante. Eu tenho um fone das antigas, mas aí o celular mudou e agora o celular de chique de hoje, né? Não aceita mais com fiozinho. Aí esse daqui é sem fio. Tops, né? É isso aí. Vamos voltar. Então é isso, gente. É um conselho que eu dou. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece devagar, mas comece, gente. Olha, o processo é esse, é passos a passos. Se você começar devagarzinho, você vai conseguir. O pior é quando você traça uma meta muito radical. Eu já notei que pessoas que colocam muita meta radical, olha, não dá certo. É igual um regime muito. Sabe quando passa aquelas dietas muito severa? Quando volta, volta muito pior. Então, assim, é isso, gente. É as experiências que eu já tive, que na minha família já teve. E assim, tudo o que eu passo aqui para vocês é experiências vividas, é coisas reais que vocês podem fazer. Não vou fazer aqui malabarismo que vocês têm que fazer isso aqui, porque às vezes eu já notei. Eu vejo muito nos vídeos coisas assim, em reais, gente, que faz mandar a gente fazer. Eu acho assim, vai dar a situação de cada um. Eu, na minha situação, gente, eu já vi vários tipos de técnicas da lei da atração, técnica do desenvolvimento, mas que eu não consigo fazer, porque eu tenho que fazer de acordo com a minha situação. Eu trabalho de segunda a sexta, gente, 8 horas, né? Só tenho sábado e domingo para me fazer exatamente tudo. E que horas eu vou arranjar tempo para fazer tanta técnica, tanto não sei lá o quê. Por isso que as técnicas que eu ensino aqui a vocês no canal são técnicas mais simples que dá para você fazer no dia a dia. E eu sempre falo, você tem que fazer sempre aquilo que você se acha melhor, aquilo que você se sente bem, sabe? Assim, uma das coisas que eu ensino muito é os mantras. E os mantras são algo assim, uma repetição para você reprogramar sua mente. Então aqui eu vou falar alguns passos para vocês. Primeiro passo, você vai se desafiar e fazer a tal da respiração consciente. Assim que você acordar, gente, de preferência dou um conselho, a gente que é mãe, como eu,
A gente sabe que a vida é bem corrida, e então não é nada tão fácil assim de fazer essas coisas. Então, o conselho que eu dou para vocês, mães, principalmente, acorde um pouquinho mais cedo, antes do marido acordar, dos pirralhos acordar, das crianças acordarem. Você vai fazer a respiração consciente, porque, gente, uma coisa é certa. As pessoas estão esquecendo de respirar de verdade. Gente, depois desse Covid, assim, eu posso dizer que respiração é uma das coisas que a gente mais deveria valorizar, porque é o oxigênio, gente. É a forma como a gente respira. E depois dessas internet, depois dessas coisas tudinho, a gente nota que a ansiedade aumentou. E automaticamente, a ansiedade automaticamente, querendo ou não, nossa respiração acelera. Então você nem percebe a sua respiração, como é que ela tá. Se ela tá ofegante, se ela tá acelerada, como é que tá. A gente tá literalmente esquecendo de respirar, sabe? E é algo, assim, de suma importância, gente, é a gente aprender a respirar melhor. Então, as pessoas hoje não respiram. Eu diria que as pessoas só estão sobrevivendo. Mas é um dos passos que eu passo aqui para vocês é esse. A primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar 5 minutos da sua vida. O que é 5 minutos, gente? 5 minutos passa tão rápido que você nem percebe. E você vai fazer a meditação guiada. Eu vou deixar algumas sugestões aí para vocês de vídeos de meditação guiada para que vocês possam fazer. E automaticamente, quando vocês começarem a fazer essa respiração, que é respira, solta, respira e solta, bem devagar. Gente, eu fiz uma aula de yoga, gente, e assim, depois desse dia eu me apaixonei por essas coisas de respiração. Eu venho estudando também sobre Reiki, quero me tornar uma reikiana para que no futuro eu possa ajudar vocês. E eu noto assim que eu acho de muito importante, gente, é a questão da respiração. E ela pode ter certeza, ela nos ajuda em tudo, gente. A respiração, ela eleva a gente, deixa o nosso estado mais calmo. Você pode ver que a maioria das pessoas, quando estão nervosas, que não sei o que, a primeira coisa que os profissionais de saúde é, respira, respira. Então, por quê? Porque é importante, gente. A gente sem a respiração, a gente não é nada, não. Isso já. Pronto, tá, gente? Uma coisa que eu me lembrei aqui agora pra vocês que eu vou contar, que eu acho que eu deixei um vídeo aí falando até pra vocês, de algumas coisas que eu passei, não só desde que eu comecei a ler de atração, mas para que vocês se inspirem de verdade. E uma das coisas que eu passei, que eu tive um negócio que me deixou assim muito. Na época eu precisei fazer tratamento, passar por psiquiatra e tudo mais. E aí eu me lembrei na hora, gente. Eu me lembrei na hora disso, né? Porque é uma das coisas que deixa a gente assim em choque. Eu trabalhei muito, foi isso, esse lado mental, né? Mas vocês vão entender. O vídeo tá aí embaixo, nem tudo são flores, o vídeo. E assim, eu precisei reprogramar minha mente e ia trabalhar a questão do medo. Nessa época eu fiquei com muito medo, porque eu sofri assédio e depois eu. Tem contando aí no vídeo bem direitinho, gente. Então, uma das coisas que eu trabalhei pra mim foi a respiração, porque, gente, eu tive crise de pânico. E assim, isso me chocou muito, porque eu nunca na minha vida tinha passado por isso, gente. E nesse dia, acho que eu tive umas 3 vezes. Gente, eu não sei nem explicar, um negócio que é sem explicação. Eu fiquei sem respirar por segundos, gente. Eu acordei, eu acho que é pânico que o povo fala, não sei. Eu sonhei com essa pessoa e tive pesadelo e eu acordei quase que sem respirar. Gente, é a coisa de fração de segundos. Sabe o que é você? Não sentir que tá respirando. Gente, é sério, gente, dá um desespero, mas tão grande, que ali a gente percebe o quanto que é importante nossa respiração. A gente não dá valor em a gente observar a nossa respiração. Então, é uma coisa que eu venho trabalhando e que cada vez mais que eu aprender, eu pretendo no futuro, assim, abrir um curso gratuito aqui, nada de cobrar. Eu vou deixar, vou comprar ferramentas para que a gente possa aprender de verdade aqui, gente. Então, é um dos sonhos que eu tenho muito aqui, trabalhar no YouTube, mas também ajudar muitas pessoas, sabe? Com ferramentas que te elevam, que te façam evoluir. E a respiração, gente, é uma coisa muito importante. Então, desde que eu tive essas crises de pânico, por conta desse negócio que eu passei, eu notei que eu não respirava direito. Então, assim, uma das coisas que
eu dou esse conselho para vocês é respirem, gente. Faça a técnica da respiração consciente. E quando você for respirar, automaticamente você pode fazer mantras mentalmente. Você pode, sei lá, obrigada, Senhor, pela minha respiração. Obrigada por esse dia maravilhoso. Obrigada, Deus, por todas as bênçãos de hoje, por todas as bênçãos que estão chegando divinamente. Tudo está feito, tudo já está fluindo levemente para mim. Não sei, tem vários tipos de mantra. Vocês podem olhar no chat GPT, que é um bichinho que ajuda bastante, né? O chat GPT. E eu vou deixar outra sugestão aqui para vocês de um vídeo que eu fiz muito top, de 7 dias. São 7 dias transformadores. Não vou dizer o que é o vídeo, porque senão vocês não vão assistir, né? Mas é um vídeo transformador. São 7 dias para você começar a transformar a sua vida. Certo, gente? Sim, aí voltando à dica. Primeiro, respiração consciente. Você vai acordar e vai fazer isso. 5 minutos, ok? Segundo passo, você vai pegar um livro, de preferência um livro que você goste. Se você não gostar, você vai criar o hábito. E a gente não só faz o que a gente gosta, gente. A gente tem que começar a fazer também o que a gente não gosta, pra gente aprender a gostar. Porque eu pensei, é igual a comida. Como é que você vai gostar de uma coisa se você nunca teve contato? Minha filha que tem muito isso, gente. Às vezes eu vou dar uma comida a ela, uma fruta, sei lá, alguma coisa a ela. Não, eu não gosto. Aí eu digo, você não gosta como se você nunca provou? Você tem que provar primeiro, para depois você ter percepção de que não gosta. Como é que você vai dizer que não gosta, não você nunca nem provou? Tem que provar. Então é isso, é mais ou menos é só um exemplo, gente, aqui, né? Mas é isso. Você vai pegar um livro. Eu gosto muito de ler livros sobre mentalidade, sobre tudo que é relacionado à mente. Desde muito antes de eu conhecer a lei da atração, eu já lia muito livro, principalmente aquele Augusto Cury. Ele ensina muita coisa sobre a mentalidade. Então agora eu comprei 2 livros, que é de Joe Dispenza, né? Que é sobrenatural, e Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Vou começar a ler. E no futuro farei vídeos explicando bem direitinho para vocês, gente. Mas é tão importante, gente. Conhecimento é algo que ninguém te tira. Ninguém. Você já viu alguns podcasts que o povo às vezes pergunta assim para aqueles caras grandão que são milionários. Se você ficasse pobre hoje, o que você faria? A primeira coisa que ele diz, começaria tudo de novo. Por quê? Ele tem essa confiança. Porque ele já tem o conhecimento todinho na mente dele, ele sabe por onde começar, ele sabe todo o passo a passo novamente. Aí vai uma pessoa que não estuda, que não lê, que não procura nada. Gente, só se cai do céu. Só se for uma coisa assim que a pessoa fique rica do nada. Porque existe também esses milagres, né? Tem gente que do nada fica rica. Se não for o seu caso, né? Então é o conselho que eu dou. Pegue livros e comece a ler 2 páginas para que você desafiar. Porque uma vez eu vi uma frase num livro. Gente, eu não decoro o livro, não, eu decoro só as frases. E o livro dizia bem assim: que o nosso cérebro não se acostuma com intensidade, ele se acostuma com constância. Gente, é a mais pura realidade. E eu sou mais suspeita em falar porque eu era concurseira e passei muito mais que 10 anos estudando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, quando você cria constância, o seu cérebro automaticamente ele vai criar hábito, gente. É certo. Ele vai criar hábito, vai começar a gostar, porque esse negócio de dizer, eu só vou fazer quando tiver motivação, então não vai chegar nunca. Tudo começa pela ação. Você tem que começar a ação. A ação é que te gera motivação, nunca o contrário. Não existe esse negócio de estar motivado, porque ninguém vai para academia motivado para sofrer, ninguém faz dieta motivado. Faz não, gente, faz porque é necessário. A gente faz as coisas por necessidade. Ah, vou fazer só querer uma criança, né? Que só criança que faz o que quer, porque também ela não tem escolha. Então é isso, vá criando o hábito e vá lendo o livro, viu, gente? É muito importante a leitura, assim, ela é tremenda. Ela faz uma diferença gigantesca. Então, assim, você vai lendo 2 páginas por dia. Quando você for se acostumando, você pode ler mais páginas, né? Tudo é questão de hábito, né? Outro exemplo que me vem na mente aqui, que é verdade, esse negócio de constância, de que a gente se acostuma. Você já percebeu que quando você tá, principalmente você, dona de casa, ou que você gosta de arrumar a sua casa, quando você passa muito tempo com uma coisa num lugar só, automaticamente, quando você muda de lugar, o que é que nosso cérebro faz? A primeira coisa, a gente vai no mesmo lugar onde estava aquele imóvel. Depois é que a gente vai começar a se acostumar novamente com a novidade. Mas é impressionante, gente. O nosso cérebro, assim, ele é fantástico. Ele se acostuma demais, principalmente com repetição.
Pelo menos eu falo por conta própria. Eu tenho muita facilidade com repetição, porque, como eu já falei, gente, eu era concurseira, tudo meu foi acostumado na repetição. Repetição, parece que quanto mais repete, mais repete, mais repete, mais repete, mais repete. E, claro, com intenção também. No caso da lei de atração é com intenção, mas você reprograma sua mente. Porque a gente não repete todo dia coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Não, 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 não. Então, troque por palavras positivas. Então, é isso, gente. O segundo passo é você ler livro começando por 2 páginas. E é automático que você vai perceber que você vai ler mais páginas, vai ler mais páginas, vai ler mais páginas, tá certo? 2 páginas por dia. Então, são metas pequenas. Faça. Terceiro passo, você vai automaticamente, eu acho que de preferência à noite você pode fazer. Você vai pegar um caderninho, um bloco de notas, não sei. Você procura o que você achar melhor. E você vai anotar o que você fez durante o dia, agradecendo. Sempre coloque gratidão no meio, gente. Eu tenho um caderninho que já faço acho que mais de 3 anos, que é o caderno da gratidão. Só que o conselho que eu dou para vocês começarem agora, você pode fazer um caderno de atividades. Tipo assim, você vai colocar no caderno, hoje meu dia, porque eu fazia muito isso bem no começo, muito antes de eu conhecer o livro da gratidão, né? Eu me acordava e botava hoje, eu fazia isso à noite, né? Porque tem que passar durante o dia para ver o que você fez durante o dia. Sua produtividade. E quando você coloca no caderno, você está frisando 2 vezes, gente. Então, quando a gente copia, o nosso cérebro está reprogramando 2 vezes. Então, quando você anota no caderno o que você fez durante o dia, agradecendo, ai, Senhor, hoje eu estou muito grata porque hoje eu consegui produzir melhor, hoje eu estou grata porque eu consegui brincar com minha filha, hoje eu estou grata porque deu tudo certo com o transporte escolar ou o transporte que você vai para o seu trabalho. Ah, hoje eu estou grata porque hoje a comida foi maravilhosa. Ai, Senhor, hoje eu estou grata porque meu corpo está funcionando. Ai, Senhor, hoje eu estou grata também porque deu tudo certo. E às vezes cada vez chega mais para mim, cada vez mais e cada vez mais. Então, assim, sempre coloco no final gratidão, gratidão e gratidão. Porque gratidão para mim é chave de ouro, gente. É chave de ouro para qualquer tipo de bênção. Então, pega o caderninho e anota. Se você se sentir à vontade, você pode também fazer o caderno da gratidão. Eu acho que eu tenho um vídeo aí falando do caderno da gratidão. Eu até fiz. E tem também um que é. Esse é top. Mas isso eu não vou falar para vocês agora, não. Esse é para virada de ano. Eu sempre faço todo ano, todo ano, todo ano. Então, gente, essas dicas são dicas pequenas, pequenos passos. A gente tem que começar com pequenos passos para evoluir. E se a gente não dá um passo pequeno desse, como é que a gente vai conseguir fazer as outras coisas? Porque aqui, eu poderia muito bem fazer um vídeo gigante aqui para vocês dizendo assim: acorde tal hora, faça exercício, coma, se alimente bem, faça mais sei lá o quê. Gente, mas se eu for dar muitos passos, vocês não vão conseguir fazer nem a metade. Porque não é fácil. Eu sei como é a vida de cada pessoa. Eu sei como, infelizmente, o mundo está muito corrido, principalmente para nós mães, que trabalhamos fora. Claro que as mães que trabalham dentro de casa têm muitos desafios, gente. Então, assim, o que eu quero dizer assim, é no sentido assim de atribuições, porque a gente que trabalha fora, que é mãe, não, infelizmente a gente sabe que não é muito fácil, é uma vida bem corrida, porque a gente tem que acordar cedo, fazer café, fazer isso, fazer aquilo. E a gente fica onde nessa história, sempre só cuidando do outro, né? Cuidando do outro, cuidando do outro, cuidando do outro. E a gente tá onde nessa história, né? Então a gente tente fazer, principalmente vocês aí, mulheres, mães, evolua cada vez mais, porque assim, o meu objetivo. Eita, gente, eu acho que eu bati de novo no negócio. Ei, meu Deus do céu. Tem que se acostumar com esse negócio. Acho que eu vou segurar ele. Peraí, gente. Eita, que eu não sei nem tirar. Foi triste. É melhor segurar ele para ver se ele funciona melhor. Então é isso, gente. O conselho de hoje que eu dou para vocês é isso. Vocês façam esses passo a passos para que a vida de vocês vai começando a melhorar aos poucos. Tudo é um crescendo num processo, gente. Ninguém vence na vida tudo fazendo tudo muito radical. É muito raro, gente. Então, assim, é o conselho que eu dou para hoje. Se você quiser mudar de vida em 2026, ainda está em tempo. Está em tempo. Comece devagar, mas comece. E é você não começar. E aí, já se perguntou? Um mês faz diferença, gente. É sério, faz diferença. Eu falo isso por experiência própria. Faz muita diferença. Cada dia da sua vida que você atrasa seus sonhos é um dia que você está perdendo de acelerar
de você ter resultados lá na frente dos seus sonhos. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi bem pequenininho, mas foi coisas que eu me senti à vontade para falar aqui para vocês, tá bom? Então, beijos de luz e até mais. Tchau!